amados, não nos escreve um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, é um novo mandamento que vos escrevo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Todo aquele que diz estar na luz, que obedece o mal, que agora está nas trevas. E aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Amém? Vamos para sentar. Só para a gente fazer uma breve oração do que nós falamos no passado. Nós ministramos aqui sobre o conhecimento de Deus. E nós falamos aqui que só podemos conhecer Deus porque Ele se revelou. Não existe outro método de conhecer Deus, porque Deus é um ser infinito. Ele não tem fim. Um dos atributos de Deus é a infinitude. Deus é imensurável, Deus é insondável. E como que nós, seres finitos, limitados, teríamos condições de conhecer um Deus tão grande como esse Deus? Mas na sua misericórdia, na sua bondade, Ele decidiu se revelar, se revelou de forma geral, aquilo que os teólogos dizem, ou revelação natural, revelando isso na natureza, na criação, e se revelou de forma especial, que foi através da palavra. E o clímax da revelação especial de Deus é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Enquanto a revelação geral, ela é visível, Salmo 19 diz que os céus proclamam, manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A revelação especial, ela é audível. Na revelação geral você vê, e a revelação especial você ouve, porque a palavra, e a revelação geral ela é julgadora, porque quem não conhecer Deus, não conseguir entender e conhecer Deus pela revelação geral, ele vai ser julgado, mas a revelação especial ela é salvadora, porque nessa revelação especial, através da palavra e através de Jesus, Deus manifesta a sua graça. E a graça, ela é necessária para a salvação, porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante o que, irmãos? A fé. Então a revelação especial, ela é uma revelação salvadora, porque Deus manifesta através dela a sua graça. A Bíblia diz que Moisés deu a lei, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus. E ela é importante porque no fato dela ser audível, você vai ouvir. E o ouvir é importante porque a Bíblia diz lá na primeira carta aos Coríntios, Paulo escrevendo, ele diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então nós temos o privilégio e a oportunidade de conhecer Deus, mas esse conhecimento de Deus, e aqui eu já vou entrando na mensagem, ele não é a quantidade de informações que nós temos na mente, mas esse conhecimento que a Bíblia nos fala, é um conhecimento experimental, é um conhecimento relacional, porque Deus é um ser de relacionamento. E João, quando ele escreve essa carta, nesse versículo 3, ele começa a fazer uma narrativa e construir aqui uma teologia, onde ele diz que aquele que conhece a Deus, ou seja, tem como nós sabermos se uma pessoa verdadeiramente conhece a Deus ou não. E João diz que aquele que diz conhecer Deus, essa pessoa, ela guarda os mandamentos de Deus. Então tem muitas pessoas por aí, lembre-se que não é a quantidade de informações que nós temos na mente, mas o relacionamento que nós temos com Deus.
Então tem muitos por aí dizendo que conhece Deus, mas que eles vão se surpreender no último dia. O próprio Senhor Jesus, ele disse que naquele dia, irmão Vinícius, muitos vão dizer assim: Senhor, mas nós não profetizamos no teu nome? Eles achavam que conheciam Deus. Mas nós não fizemos maravilhas no teu nome, nós não expulsamos demônio. E o que o Senhor Jesus vai dizer para eles? Não. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. São pessoas que se convenceram, foram enganados pelo próprio coração, porque Jeremias, quando ele escreve, ele diz que enganoso é o coração do homem, e essas pessoas viveram enganadas a vida inteira, achando que conheciam a Deus. Naquele dia vão se surpreender, por causa dos milagres que fizeram no nome de Deus, por causa dos demônios que expulsaram, mas vão ouvir do Senhor aquela palavra: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então João, quando ele escreve essa carta, ele diz que a prova de que nós conhecemos a Deus, e o conhecer Deus aqui é o relacionamento que nós temos com Ele, a prova disso está no fato de nós, se nós guardamos ou não os seus mandamentos, ou seja, é a obediência. Aquele que conhece Deus, ele vive em obediência ao Senhor. E isso é seríssimo, porque se existe algo que Deus precisa restaurar nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida de muitos nos últimos dias, é restaurar em nós a obediência. Porque os anos vão passando, e o que a gente percebe é que muitas vezes nós vamos nos tornando mais desobedientes do que nós éramos no princípio da fé. Quantos aqui, se fosse fazer uma recordação do início da sua carreira cristã, o primeiro amor, você lembra como você tinha prazer na obediência? Obedecia à igreja, obedecia os costumes, obedecia o pastor, obedecia a palavra, tinha aquele temor. Mas parece que os anos vão passando, nós temos aquela tendência de nos acomodando, tomando a forma do mundo. E eu não estou dizendo isso para vocês, eu digo isso para mim mesmo. Porque eu me recordo que quando eu tinha a idade aqui dos nossos adolescentes, ou menos do que eles, quando eu tinha 11 anos, e ali a gente preparando para batizar, e a gente se batizou, e eu me lembro que, os irmãos sabem que a gente que é crente sempre tem um vizinho assim que é uma bênção na vida da gente, não é? E a gente tinha um vizinho que gostava de ouvir música mundana, e eu não queria ouvir aquelas músicas, eu não queria cantar aquelas músicas, mas aquilo entrava dentro da minha mente, e eu ficava esforçando, eu não quero cantar, eu não quero, e quando eu me via cantando, né? E era aquela luta constante, eu não quero cantar isso, eu não quero cantar aquilo, eu não quero cantar, Bruno e Marrone, é isso, aquilo outro. Aí de repente, quando eu vi que não, mas ele ouvia tanto, né? Amado Batista, aquela música lá, da mesa de bar, aquela música eu sei ela de cor. Não estou dizendo que uma música secular seja pecado, não, tem muita coisa que faz parte da cultura, mas nós vamos tomando um caminho que de repente, qualquer música mundana, com qualquer conteúdo, qualquer letra, parece que se tornou normal para nós. A gente entra no carro, ao invés de ouvir um hino, a gente, vamos ouvir uma música, né? Estou só citando a título de exemplo, algo da minha experiência para os irmãos. Então, e muitas vezes, isso é só uma questão, uma citação, mas muitas vezes nós temos a tendência de nos tornar desobedientes. E a prova de que eu conheço Deus, a prova de que eu me relaciono com Deus, que eu tenho um relacionamento, e os jovens, os adolescentes cantaram, as meninas cantaram aqui, que Deus quer intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar, eu quero intimidade, eu quero me relacionar. E Deus vai se relacionar e desenvolver um relacionamento aonde tiver obediência a Ele. A obediência é algo tão importante, irmãos, que em Hebreus, no capítulo 5, no verso 8, vamos fazer a leitura. Olha o que a palavra de Deus diz:
falando a respeito de Jesus, do nosso mestre, do nosso Senhor, do nosso exemplo, o exemplo que nós devemos seguir. Hebreus capítulo 5, verso 8, a Bíblia nos diz o seguinte: ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Próprio Senhor Jesus, o maior exemplo de obediência, é o Senhor Jesus. Mas ainda que ele era filho, aqui ele está falando da natureza divina, mas é o verbo que se fez carne na sua humanidade, ele teve que aprender a obediência por meio daquilo que sofreu. E o nosso maior exemplo, o Senhor Jesus Cristo, Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, né? Tem toda aquela narrativa de Paulo, e ele diz, e ele como homem nessa terra, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não foi obediente até os seus pais, seu pai falecer. Jesus não foi obediente até inteirar 30 anos, até ser de maior e ser dono do seu nariz. Não, podemos, como muitos pensam por aí, quando eu fizer 18 anos, aí eu sou dono do meu nariz, eu vou fazer o que eu quiser. Não, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E sabe qual que é o apelo da palavra de Deus para nós, irmãos? Que nós sejamos obedientes, ou seja, sejamos fiéis. A Bíblia diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então a prova, de acordo com o Evangelho, com João, de que nós conhecemos a Deus, que nós temos um relacionamento com Ele, é a obediência. Mas isso nos leva a fazer um introspecto para dentro de nós mesmos e analisarmos como está a nossa vida de obediência. Se eu obedeço, eu conheço a Deus. E eu disse para os irmãos aqui quinta-feira passada que é algo automático. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu obedeço Deus. Quanto mais eu obedeço Deus, mais eu conheço Ele. Quanto mais eu conheço, mais eu obedeço. Quanto mais eu obedeço, mais eu conheço. Porque nós vamos estando em contato com a glória de Deus. Paulo falou isso, mas em outras palavras, quando ele escreveu aos Coríntios, ele diz no 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, que nós somos transformados de glória em glória, como na imagem de nosso Senhor Jesus. Então, à medida que nós vamos nos relacionando de acordo com Paulo, Paulo falou isso que João está falando, mas em outras palavras, Paulo está dizendo que nós vamos ficando em contato com a glória de Deus e nós vamos sendo transformados de glória em glória, ou seja, nós vamos sendo transformados por essa glória. E essa glória, estar em contato com a glória de Deus é algo tão interessante, porque ela é uma glória que transforma. Aí quanto mais eu sou transformado pela glória, aí Paulo diz lá que nós refletimos a glória de Deus. À medida que nós vamos nos relacionando com Deus, nós vamos refletindo como por espelho a glória do Senhor. É por isso que as pessoas olham para determinadas pessoas na rua e falam, ali lá vai um crente. Foi isso que aconteceu com Eliseu. Eliseu passava por um determinado lugar e a mulher de um senhor falou, eu vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. É porque aquele homem era um homem que vivia uma vida transformada pela glória de Deus. Então ele refletia Deus. Quando as pessoas olhavam para ele, as pessoas conseguiam enxergar Deus na vida dele. E isso é algo tão tremendo, porque Paulo está falando o mesmo que João diz. Paulo está dizendo, quanto mais eu sou transformado pela glória, mais eu reflito a glória. E quanto mais eu reflito a glória, mais eu sou transformado pela glória.
que cumprir isso, tem que cumprir aquilo. Mas se ele soubesse o que é ter o que você tem, viver o que você vive, ter o contato com a glória que você tem, ele iria entender que isso para você é algo natural, porque essa glória te envolve, essa glória te transforma, você reflete essa glória e tem prazer na obediência a Deus, na obediência àquele que você se relaciona com Ele todo dia. Só que João continua dizendo, ele vai passar como eu falei muito sobre a obediência na quinta-feira passada, João vai dizer nos versículos seguintes, ele vai passar da prova moral. Por que prova moral? Porque eu manifesto o conhecimento de Deus através da vida que eu levo, uma vida de obediência. Olha o que João diz no capítulo 2, 1 de João capítulo 2, versículo 4, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade. Aí no verso 5 ele diz, mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Então se nós quisermos ser crentes vencedores, os irmãos já viu aquelas cartas lá do Apocalipse? Estou me lembrando aqui. Quando o Senhor envia aquelas cartas para aquelas 7 igrejas da Ásia, olha aqui para os irmãos verem. No capítulo 2, no verso 17, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí o Senhor diz, ao que vencer, darei o maná escondido, falando à igreja de Pérgamo. No capítulo 2, no verso 27, no verso 26, ele diz, ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre nações. No capítulo 3, falando da igreja de Sardes, ele continua dizendo, no verso 5, ao que vencer, será assim vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do meu livro, do livro da vida. Então o Senhor vai falando, no capítulo 3, no verso 12, falando da igreja de Filadélfia, ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu. O compromisso de Deus, irmãos, é com crentes vencedores. É o crente vencedor que vai alcançar a eternidade, são os vencedores. E isso aqui casa muito bem com aquilo que Oséias escreveu, porque Oséias falou que quando o fato do povo de Israel não conhecer Deus, o que é que eles se tornaram pessoas crentes, um povo vencedor, um povo vitorioso? Não. Oséias, quando ele escreve, ele diz, pelo fato do povo não conhecer a Deus, Oséias escreve dizendo, olha, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E esse conhecimento que Oséias está falando não é apenas o conhecimento intelectual, informações a respeito de Deus. Oséias está dizendo, o meu povo está sendo destruído porque falta relacionamento comigo. Não é isso que aconteceu na história de Israel? Quando o povo buscava o Senhor, o povo tinha vitória, Deus guardava o povo, protegia o povo. Quando o povo deixava o Senhor, o povo era derrotado. Quando tinha relacionamento com Deus, eles eram um povo vitorioso. Quando não tinha relacionamento com Deus, eles eram derrotados. E aqui nas cartas que João escreveu às igrejas da Ásia, o Senhor está dizendo que o compromisso dele é com os vencedores. E vence, irmão. Os crentes vencedores são aqueles que conhecem, é aquele crente que conhece Deus. É aquele que tem relacionamento com Ele. Agora eu pergunto para os irmãos, se nós fizermos um introspecto para dentro de nós mesmos, como está o nosso relacionamento com Deus? Como está a minha vida com Deus? Como é bom quando você olha para uma pessoa, você ouve ele ministrar um louvor, pregar uma palavra, ou quem sabe às vezes ele não fala nada, mas você olha para ele e você, só de olhar para ele, você percebe esse homem, essa mulher, é uma pessoa que tem vida com Deus, que tem relacionamento com Deus.
A gente tem experiência aqui nessa igreja de pessoas que estavam, o irmão contou aqui um dia que ele estava enfermo, não queria vir para o culto e resolveu vir para o culto mesmo enfermo. E quando ele chegou na porta, que ele deu a paz do Senhor para o irmão, a paz do Senhor, quando ele pegou na mão do irmão, ele foi curado. Era uma pessoa que estava demonstrando a unção de Deus na vida dele. Não precisou dele orar. Quantas vezes nós temos que orar, temos que levantar a mão para ver se acontece alguma coisa. Mas a intimidade daquele irmão com Deus estava tanto que ele deu a paz do Senhor. E Deus usou ele para operar um milagre de cura, sem ele falar nenhuma palavra. E João, ele passa do conhecimento para que é a prova moral, porque a modo que nós vivemos revela se nós conhecemos Deus ou não. Ele passa do conhecimento, da prova moral, para a prova social de que eu sou um verdadeiro crente. Tem como nós sabermos se nós somos crentes verdadeiros ou não. A prova moral é o conhecimento de Deus, o relacionamento que nós temos com Ele, que nos leva e nos conduz a uma vida de obediência. Não que nós não vamos pecar. João disse, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas se alguém pecar, o pecado na vida do crente não é uma prática constante, contínua, é um acidente. Ainda que ele foi salvo, ainda às vezes ele fracassa nesse quesito. Mas João escreveu que nós temos o remédio. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo, e o sangue de seu Filho nos purifica de todo o pecado. Aí João passa da prova moral para a prova social. Enquanto a prova moral é a obediência, a prova social é o amor. Porque ele diz que aquele que diz conhecer Deus precisa andar como Ele andou. E nisto sabemos se estamos nele, se nós temos relacionamento com Ele. Se nós andamos como Ele andou e se nós andamos em amor. Porque aquele que ama permanece na luz. Então são duas coisas importantes, irmãos, que nós precisamos avaliar na nossa vida cristã. O conhecimento de Deus, que fala da obediência, e a prova social, que é o amor. Será que nós estamos andando como Jesus andou? João escreveu dizendo, e nisto sabemos que estamos nele, ou que temos relacionamento com Ele. Aquele que diz estar nele também deve andar como Ele andou. E agora em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, verso 38, quem tem a Bíblia aí e gosta de Bíblia, leia juntamente comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 37. E esta palavra vós bem sabeis. Foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, concernente a Jesus de Nazaré, que Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte. Como é que Jesus andou? Por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso me emociona, irmãos. Se nós temos que andar como Jesus andou, a prova social é o amor. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Como nós fazemos o bem para nós mesmos, também nós temos que fazer o bem para os outros. E será que eu e você estamos passando nesse teste? Nós estamos andando como Ele andou? Ele andou fazendo o bem. Ou nós estamos andando como aquele levita que viu o moço caído lá e passou de largo? Ou nós estamos andando como aquele sacerdote que tinha muito para poder ajudar aquele moço, quando viu o moço caído lá, na narrativa do bom samaritano, passou de largo? Ou nós estamos andando como bom samaritano,
porque era uma pessoa, os samaritanos eram desprezados pelos judeus, os judeus chamavam eles de cachorrinhos, os judeus desprezavam, eles preferiam dar voltas a longas distâncias só para não ter que passar pelo território de Samaria, para não ter contato com o samaritano. Quando o samaritano viu aquele homem caído, ele foi lá, ele sarou as feridas dele, ele deu bálsamo, ele passou remédio, levou para a estalagem, pegou do dinheiro do seu próprio bolso, falou para o homem do lugar que ele ficou hospedado: pode cuidar dele, que quando eu voltar eu vou te pagar. Ele cuidou daquele homem, ele levantou aquele homem, ele ajudou aquele homem. É isso que Jesus faz para as pessoas. O que seria de mim, de você, se não fosse Jesus, meu irmão? O que seria de nós se não fosse Cristo, se não fosse Jesus na nossa vida? Mas graças a Deus que Jesus, que anda fazendo bem, nos viu caído no pecado, condenado por Satanás, condenado a uma eternidade sem Deus, mas Ele foi lá com a sua poderosa mão, estendeu as suas mãos, que foram cravadas um dia naquela cruz, estão sinais lá até hoje, estendeu as suas mãos e nos levantou e nos pôs de pé, e aqui você está de pé, para poder dar glória ao poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele, como nosso exemplo, Ele andou fazendo bem. Nós precisamos também fazer o bem para as pessoas. Não perca a oportunidade de levantar alguém. Não perca a oportunidade de liberar uma palavra que ajuda alguém, que levanta alguém, que abençoa a vida de alguém, meu irmão. É isso que Deus espera da sua igreja. Cheio do que manache, nahai cho manaya. E aí eu até citei para os irmãos aqui na quinta-feira passada, aquele versículo de Oséias capítulo 7, onde Oséias diz que Efraim, o povo de Israel, não conhecia a Deus, estava sendo destruído, e eles eram como um bolo que não foi virado. Um bolo que não foi virado, um pão, porque eles colocavam no forno, assava de um lado, depois viravam para assar do outro, e Efraim estava pronto de um lado, e muitos de nós hoje continuamos dessa mesma maneira. Estamos prontos em algumas partes da nossa vida, alguns quesitos, nós correspondemos ao chamado de Deus, mas tem muita coisa que ainda precisa ser trabalhada por Deus na nossa vida. Mas graças a Deus que aqui tem um povo que que deixa o Espírito Santo trabalhar, que deixa e permite o Espírito Santo mover, e o Espírito Santo continua movendo na igreja, para virar esse bolo, para virar a nossa vida, para transformar a nossa vida, para que nós tenhamos as condições de viver uma vida, como Paulo diz, refletindo a glória de Deus, sendo transformado por essa glória e vivendo essa glória de Deus na nossa vida. Então que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração, no meu coração, nos nossos corações, para que aquilo que está na palavra possa penetrar no profundo do nosso interior. A Bíblia diz que a palavra de Deus penetra, profundamente, a ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, que ela possa penetrar nas nossas vidas, para fazermos um exame. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: examine-se ao homem a si mesmo, porque nós temos muitas vezes facilidade para examinar o próximo, para examinar o outro, para avaliar o outro, mas Paulo mandou nós examinarmos a nós mesmos. Como está o meu cristianismo? Como está a minha vida com Deus? Eu estou andando como Jesus andou? Eu ando fazendo bem? Jesus andou fazendo bem, Jesus andou em obediência, Jesus andou em humildade. Ele foi humilde, ele chegou a ponto de lavar os pés dos discípulos. Quantos de nós às vezes queremos ter as primeiras cadeiras, as primeiras posições, mas esse não foi o exemplo que Jesus nos deu. Então fique essa palavra, irmãos, para a nossa reflexão, e eu volto o microfone aos nossos